Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no texto que nós estamos estudando aqui já há 2 domingos, este é o 3º domingo consecutivo, que é a passagem de Isaías, capítulo 6. Abra sua Bíblia neste texto. Isaías, capítulo 6, nós vamos hoje concluir a exposição deste capítulo, que vai até o versículo de número 13. Nós vamos iniciar com o versículo 8. Isaías, capítulo 6, do verso 8 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Bendito Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Graças te damos, ó Deus, pela tua revelação que temos diante de nós. Mas carecemos da iluminação do teu Santo Espírito. Abra os olhos do nosso entendimento, abra o nosso coração para recebermos, ó Deus, a porção da tua palavra que haverá de ser ministrada aos nossos corações nesta hora. No nome de Jesus, nos colocamos à dependência do teu Santo Espírito. Oramos no nome de Cristo. Amém. Irmãos, uma visão não começa com atividade propriamente dita. Uma missão começa com uma visão, primeiramente. É preciso, primeiramente, vislumbrar, ver, enxergar, contemplar, para depois empreendermos, então, a missão que temos diante de nós. Foi exatamente isso que o Senhor fez com o profeta Isaías. O contexto da passagem, nós já estamos estudando há 2 domingos, conhecemos bem. Era um contexto de crise, de tristeza. Afinal, o rei Uzias, que havia sido um bom rei, que reinou 52 anos, Uzias morreu. Por isso que o capítulo 6 de Isaías começa no ano da morte do rei Uzias, ou seja, um ano de tristeza, um ano de sofrimento para a nação. Mas foi exatamente nesta calamidade, nesta tristeza, que o Senhor concedeu visões ao seu profeta Isaías. Isaías, primeiramente, teve a visão de Deus, a visão da majestade do Senhor. Você pode acompanhar nos primeiros 4 versículos aí do capítulo 6. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Deus concede ao profeta, então, uma visão da sua majestade, uma visão da sua glória. O rei da terra, Uzias, morreu, mas o rei do céu, aquele que governa sobre os céus e a terra, o Criador, o mantenedor, o preservador, o Deus majestoso, ele jamais morre. Continua vivo, com as rédeas da humanidade.
controlando todas as coisas. Deus concede, então, a visão primária aqui do texto, que é a visão dele mesmo, para que Isaías pudesse contemplar a majestade do Senhor. Em dias de crise, precisamos restaurar a nossa visão de Deus. Isaías, então, após contemplar esta visão do Senhor, ele teve, em segundo lugar, uma visão dele mesmo. Olha o versículo 5 do nosso texto, você vai observar que Isaías então diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Após ter uma visão de Deus, Isaías teve uma visão dele mesmo. Os reformadores trabalham esta ideia maravilhosa de que para nos conhecermos, precisamos primeiramente conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quem não conhece a Deus, tão pouco se conhece. Quanto mais nos aproximamos de Deus, da sua santidade, da sua majestade, da sua glória, mais conhecerei a mim mesmo. O reformador João Calvino, nas Institutas, ele inicia aquele tratado maravilhoso com esta verdade. Para nos conhecer, para me conhecer, eu preciso conhecer primeiro a Deus. Isaías, então, tem este autoconhecimento, visão de pecador. Mas olha o versículo 5, Isaías diz: estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Mas, na sequência, ele tem uma visão do povo que estava ao seu derredor. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías tem uma visão do povo, não somente dele como pecador, mas do povo. E a condição, tanto dele quanto do povo, era a mesma, a condição de pecadores diante de Deus. Irmãos, diante de Deus, ninguém poderá subsistir com o pecado. É preciso purificação. Por isso, a próxima visão que o texto nos mostra foi a visão da purificação. Olha o versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías, então, tem uma visão da purificação. Ele entende aqui, pela visão dada por Deus, que para permanecer na presença de Deus, somente vai permanecer quem tiver o seu pecado perdoado. A visão da purificação mudou radicalmente o profeta. A purificação tornou o profeta aceitável diante de Deus. Agora Isaías tinha uma mensagem para anunciar. Veja a cronologia do texto, como o texto é extraordinário. Primeiro, uma visão de Deus. Segundo, uma visão própria, um autoconhecimento. Depois, a visão do povo a quem ele iria ministrar a palavra. Isaías precisava conhecer, tanto ele quanto o povo, a condição miserável de pecador. Isaías precisava conhecer também a misericórdia de Deus, a purificação que vem de Deus, para então ter uma mensagem a proclamar. Isaías agora estava equipado para proclamar. Ele tinha uma mensagem a proclamar. Portanto, o nosso texto que meditaremos nesta manhã, eu quero chamar a sua atenção para o tema visão da nossa missão. Isaías, então, agora a partir do versículo 8, tem uma visão da sua missão. Veja o que o texto diz, vamos analisar. Depois disto, verso 8, depois disto o quê? Depois dessas visões que nós já relatamos aqui. Depois de tudo isto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Irmãos, aqui nós temos um detalhe linguístico maravilhoso, preste atenção.
O uso do singular, a quem enviarei? A ideia é, a quem eu enviarei? O Senhor falando. Mas na sequência nós temos o uso do plural. Quem há de ir por nós? Isso é maravilhoso aqui na passagem. Nós nos lembramos aqui de Gênesis 1, 26, quando da criação do ser humano, do homem e da mulher, o texto de Gênesis 1, 26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem. O plural. Por quê? Por causa da Trindade. Fala aqui o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Por isso o texto diz: quem há de ir por nós? Ah, irmãos, que coisa maravilhosa! O Deus Trino comissionando o profeta Isaías, após conceder a ele esta visão maravilhosa, agora o texto diz: quem há de ir por nós? Isaías, então, compelido por esta missão, convocado pelo Senhor, convocado pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que diz: quem há de ir por nós? Isaías, então, no final do versículo 8, diz, acompanhe comigo: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se dispõe, afinal, irmãos, após visões maravilhosas, tanto de Deus quanto dele, do povo, da realidade que o cercava, Isaías, então, sentiu-se compelido pela mensagem que deveria proclamar. Irmãos, quando conhecemos a Deus, quando conhecemos a nossa realidade, quando conhecemos a realidade do povo em pecado, sem a misericórdia de Deus, sem receber a Cristo como Senhor, somos então compelidos a proclamar a palavra do Senhor. Não há como dizer não, não há como. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Salmo de número 95. O Senhor ainda hoje está chamando, está comissionando seus servos para proclamar a sua palavra. Mas qual seria a missão de Isaías? Vamos olhar o texto. Nos versos 9 e 10, acompanhem comigo. O texto diz: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede e não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Qual seria a missão de Isaías? Uma missão dura. Percebe nos versos 9 e 10? O escopo da mensagem é passado a Isaías. Ele é alertado da difícil missão que teria, porque ele iria pregar para um povo que não ia ouvir. Missão paradoxal em seus efeitos. Deus revela a Isaías que a palavra profética seria usada para fechar o caminho dos rebeldes, mas também abriria o caminho para os humildes e pobres de espírito. Preste atenção. Toda vez que pregamos a palavra de Deus, a palavra amolece corações e a palavra endurece corações. Tal como a missão de Jesus, a missão de Isaías envolveria dois aspectos. O primeiro, a palavra profética seria entregue de maneira que muitos seriam endurecidos ao ouvir a palavra. Quanto mais eles ouviriam Isaías, mais endurecidos ficariam. Mas o segundo aspecto revelaria a verdade ao humilde, ao remanescente fiel, que ouviria a mensagem de Isaías. Ah, irmãos, diz a nossa confissão de fé no capítulo de número 5,
o artigo de número 6, o seguinte, preste atenção. Quanto àqueles homens malvados e ímpios, que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, Ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo, ao poder de Satanás. Assim, acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Percebe? Assim é a palavra de Deus. Amolece uns, endurece outros. O Senhor revela ao profeta Isaías que ele não receberia incentivo em sua pregação. A missão seria árdua. Por isso, a visão foi extremamente necessária para que Isaías não desistisse. Isaías profetizou do ano 740 ao ano 701, 700. 40 anos profetizando para um povo de coração endurecido. Se não fosse a visão, se não fosse o comissionamento do Senhor, ele desistiria. O povo de Judá ouviria, mas não entenderia. Veria o que estava acontecendo, mas não perceberia realmente o que se passava. Por quê? Porque o julgamento de Deus já estava decretado. O povo iria para o cativeiro. A mensagem não seria atendida, mas seria dada para confirmar a rigidez daquele povo. Irmãos, que verdade dura, não é? Quando Deus decide julgar uma nação, um povo. Ele usa a própria palavra para confirmar a dureza do coração deste povo. Olha o versículo 10 mais uma vez. A mensagem diz: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. A mensagem de Isaías serviria para endurecer ainda mais o coração dos rebeldes. A ideia aqui, irmãos, é a mesma descrita por Moisés em seu cântico, lá em Deuteronômio 32:15. Lá em Deuteronômio 32:15, Moisés retrata a rebeldia do povo, dizendo que o povo se assemelhou a um boi cevado e rebelde. Diz assim, Deuteronômio 32:15, mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Os olhos ficariam cegados para a mensagem do profeta, os ouvidos tapados. Seriam fechados ainda mais. Aqui cai o pragmatismo da pregação. Imagine Isaías sendo um pregador pragmático, querendo ver os frutos de sua pregação. Mas o Senhor o conscientizou: você não será ouvido, mas pregue. Se Isaías fosse medir sua mensagem pela resposta positiva do povo, ele estaria perdido. Ele seria considerado um pregador fracassado. Por isso a importância da sua conscientização. A visão que o Senhor concedeu ao profeta é a de que ele deveria seguir em frente, independentemente da resposta positiva do povo. Ah, irmãos, nós que pegamos a palavra, precisamos ouvir algo assim. A nossa pregação não é recheada por um pragmatismo,
É claro que o pregador deseja ver os seus ouvintes se rendendo a Cristo, se convertendo, abrindo o seu coração. Mas se isso não acontecer, o pregador precisa ter a consciência se ele é um chamado por Deus, se ele tem convicção do chamado, que ele deve continuar pregando, independentemente da resposta positiva das pessoas que o ouvem. Os reformadores diziam: seja qual for o resultado, Deus ainda nos assegura que nossas ministrações são aceitáveis perante Ele. Porque obedecemos a sua ordem, e embora nosso trabalho pareça infrutífero, e os homens avancem para a sua destruição e se tornem mais rebeldes, devemos seguir em frente, pois nada fazemos por nossa própria sugestão e devemos ficar satisfeitos com a aprovação de Deus. Pensando nesta verdade, o apóstolo Paulo orientou o jovem pastor Timóteo da seguinte forma: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja, e o termo manejar ali é que corta reto, ou seja, não negocia a palavra, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Na proclamação, o mensageiro precisa buscar a aprovação de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo afirmou: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2, 15 e 16. Aqui cai o pragmatismo da pregação. Os pregadores, preste atenção, os pregadores que agradam a Deus não são necessariamente aqueles que arrastam multidões atrás deles. Não, não. Os pregadores que agradam a Deus são aqueles que pregam verdadeiramente o Evangelho, independentemente do resultado. O que o Senhor requer dos dispenseiros, 1 Coríntios 4, 2, é que eles sejam encontrados fiéis. Ora, o que se requer dos dispenseiros? É que eles sejam encontrados fiéis. A minha oração como um pregador da palavra, irmãos, é para que eu seja encontrado fiel diante de Deus. Esta deve ser a proclamação de todos nós como servos do Senhor. É isso que o Senhor deseja ao enviar a sua igreja, ao enviar o seu povo, que este povo fale o verdadeiro evangelho, independentemente do resultado. O verdadeiro evangelho não é pragmático, não é medido pelo número de pessoas que o recebem. Não, não. É medido pela fidelidade daquele que proclama. Percebendo a realidade difícil de sua missão, Isaías então pergunta: até quando, Senhor? Uma vez que Deus revelou a ele que a missão seria dura, ele iria pregar para um povo que não iria ouvi-lo. Então, Isaías pergunta: até quando, Senhor? Vamos ao texto, versos 11 e 12. Então disse eu, verso 11: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Verso 12.
e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Ou seja, até que o cativeiro chegue. Até quando, Senhor? Até que o juízo de Deus chegue, até que o cativeiro abrace. Afinal, o cativeiro já estava determinado por Deus, não haveria retorno mais. Eles iriam persistir em seus pecados, sem ser capaz de ver, de ouvir, de entender o propósito de Deus. A proclamação da palavra faria com que o povo endurecesse ainda mais. A pergunta que surge para nós é: será que Isaías viu o cativeiro babilônico? Afinal, conforme mencionei anteriormente, ele profetizou do ano 740 ao ano 700, 701, 700, 40 anos profetizando. O cativeiro babilônico chegou em 587, 586, ou seja, mais de 100 anos depois da profecia de Isaías. Não sabemos se Isaías morreu ou se viveu até ver o cativeiro chegar. Não sabemos. A tradição diz que Isaías morreu cerrado pelo meio. Em Hebreus 11, 37, a palavra falando dos heróis da fé, diz que muitos foram mortos cerrados pelo meio. A tradição diz que Isaías foi um destes. Mas como a Bíblia não diz, não podemos dizer, não podemos afirmar. Mas é uma possibilidade. O que sabemos é que ele profetizou, o cativeiro depois chegou. Isaías teve um ministério difícil, mas ele executou com fidelidade os oráculos de Deus. Mas o Senhor é bondoso, irmãos, e ele então apresenta ao profeta um vislumbre de esperança. Afinal, Isaías é conhecido também como profeta messiânico. E ele anunciou o servo sofredor Jesus. Basta lembrarmos aqui do capítulo 53. Veja o vislumbre da esperança no último versículo de nossa passagem. Vamos a ele, verso 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dele, tornará a ser destruída, mas como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. A disciplina viria sobre o povo, mas o remanescente permaneceria. Louvado seja o Senhor pelo remanescente fiel. Tal como um simples toco deixado em uma floresta, após a árvore ser decepada, arrancada todos os seus galhos, mas o toco ficou, o tronco. O toco é a santa semente que aponta para o remanescente. Porém, não podemos deixar de ver aqui, irmãos, não somente o remanescente israelita, mas também uma referência aos crentes remanescentes que são separados por Deus pela mesma graça que salvou Isaías, que salvou o remanescente dos dias de Isaías, é aquele que salva o remanescente nos dias de hoje e salvará até Jesus voltar. O remanescente diz respeito aos herdeiros das promessas de Deus a Abraão e, portanto, comunicam a única graça, a única esperança que existe, que é o Senhor Jesus. O terebinto e o carvalho, citados aí no verso 13, do Oriente Médio, como uma árvore, podem ser decepados, porém, se ficar o toco, o tronco, rebentos surgirão. O povo, analogicamente, é comparado a uma árvore cortada. Imagine uma árvore cortada. Porém, ficou o toco. Ficou o toco. E esse toco teria vitalidade dada por Deus para soerguer
e ser uma frondosa videira. E aqui eu me lembro de Jesus no Evangelho, em João 15, quando ele fala da videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, mas se der, ele o limpa, para que produza mais e mais. A santa semente é o toco que produz vida. A santa semente faria daquele remanescente um grande povo e fez. Somos o Israel de Deus. O profeta vislumbra, então, uma esperança no final do seu comissionamento. Não obstante a verdade de que Deus iria preservar um remanescente israelita de entre o povo que voltaria para reerguer a nação após o retorno do cativeiro babilônico, não podemos deixar de ver aqui uma alusão ao que Cristo fez. Preste atenção. Cristo fez brotar o toco. Louvado seja o Senhor. Somos o novo Israel. O remanescente que herdará a promessa. Romanos 11, 5. Isaías termina a sua visão com uma prospectiva e uma promessa. A videira ressurgiria. Ah, meus irmãos, que capítulo extraordinário é esse, não é? O que aprendemos com este capítulo? Tantas lições extraímos ao longo destes 3 sermões sobre este capítulo, mas eu quero destacar algumas lições finais para concluirmos. Aprendemos com o estudo do capítulo 6 de Isaías, que é urgente em tempos de crise, e nós estamos vivendo um tempo de crise, não é? É urgente em tempos de crise termos uma visão correta de Deus. Quem é Deus para você? É esse que Isaías retrata no início do capítulo 6? O soberano, majestoso, absoluto, que está sentado sobre um alto e sublime trono, que não perdeu as rédeas da humanidade? É esse o seu Deus? É esse o nosso Deus? Em tempos de crise, precisamos reconfigurar, redescobrir, trocar as lentes dos nossos olhos para ver Deus. A segunda verdade deste capítulo, verdade maravilhosa, olhando para o todo do capítulo, é que a visão correta de Deus nos leva a termos uma visão correta de quem nós somos. Quem nós somos? Quem você é? Quem eu sou? Quem nós somos? Somos pecadores. Somos pecadores. Ai de mim, estou perdido. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Ninguém vai sobreviver diante de Deus no juízo final se não for pela misericórdia dele. E a misericórdia dele está em Cristo Jesus. Não chegue diante de Deus no dia final, ou quando Ele te chamar, confiados em suas obras. Se entregue a Cristo, somente Ele pode purificar os nossos lábios, remir os nossos pecados. A terceira verdade final que eu quero deixar com você, além da visão correta de Deus, além da visão correta de nós mesmos, do nosso pecado e da necessidade que temos da purificação, a visão da purificação nos leva ao desempenho da missão. Será que, como Isaías, estamos dispostos a dizer cotidianamente: Senhor, estou aqui, envia-me a mim? O Senhor pergunta: quem há de ir por nós? A Trindade excelsa pergunta: quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eu estou aqui, pode me enviar. A sua disposição é esta também? Estou aqui, Senhor, envia-me a mim. O discípulo que santifica a sua vida, tendo uma visão correta do Senhor e de seu perdão, entende e procura desempenhar sempre a sua missão no poder do Senhor. Quem sabe a sua missão seja uma missão árdua,
que possa se assemelhar à de Isaías. Isaías, você vai pregar para um povo que não vai te ouvir, mas pregue. Quem sabe a sua missão é pregar dentro da sua casa para integrantes da sua família que não te ouvem. Quem sabe a sua missão é testemunhar do Evangelho num contexto de trabalho profissional que ninguém te ouve. Não desista, cumpra a sua missão. O Evangelho verdadeiro não é pragmático, é com base na fidelidade daquele que nos chama e nos comissiona a pregar uma verdade. Os frutos virão de acordo com a multiforme graça do Senhor. Não fazemos negócios com a palavra de Deus. O que o Senhor requer dos seus dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. O Cristo ressurreto comissionou a sua igreja a proclamar a palavra. Somos embaixadores do reino. É dever de todo discípulo de Jesus, e não somente dos líderes, pregar o Evangelho. Se dispor, assim como Isaías, eu estou aqui, pode me enviar. Qual é a sua missão? Responda como Isaías: a minha missão é testemunhar do Senhor, é pregar o Evangelho a toda criatura. A quem Jesus envia? A todos os seus discípulos. Atos 1:8. Antes de subir aos céus, após a ressurreição, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eis a nossa missão, pregar o Evangelho. A quem Jesus envia? A sua igreja, a todos nós. Por quanto tempo vale o envio de Cristo? E aí eu me lembro de Lucas 19. Chamou 10 servos, confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Qual é o tempo do envio? Até Jesus voltar, até Ele nos chamar. Onde deve ser cumprido este envio? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Será que temos buscado, irmãos, servir ao Senhor em gratidão pela purificação? Somos um povo lavado pelo sangue precioso de Cristo. Somos um povo eleito com uma missão, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, afirmou o apóstolo Pedro. Com uma missão, qual é? Proclamar as virtudes do Senhor, que nos retirou das trevas, nos transportou para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de nossos pecados, escreveu Paulo aos Colossenses. Isaías aprendeu a lição, que os reis da terra morrem. Cuidado para você não colocar a sua esperança nos reis da terra. Os reis da terra morrem, mas o rei do céu jamais. No ano da morte do rei Uzias, eu vi que quem governa não é Uzias. Ele morreu. Quem governa é o Senhor. Ele revelou a mim que eu sou um pecador, que habito no meio de um povo pecador. Mas ele revelou a mim que existe uma purificação que é retirada do seu altar. Tocou os meus lábios. A obra de Cristo me purificou. E agora, Ele coloca diante de mim uma missão. Quem é que vai por nós? Alguém se habilita? Isaías: eu estou aqui, Senhor, eu vou. Isaías, eu quero te dizer que a sua missão será dura, árdua, mas não desista. O Senhor está com você, estará com você. Eis a nossa missão. Em dias tão maus como estes que estamos vivendo, dias de calamidade pública, de crise, de pandemia, em dias tão maus como estes, confiemos no Senhor, tenhamos uma visão correta de quem é Deus, de quem nós somos, e uma visão de nossa missão, e continuemos a proclamar o Evangelho de Jesus. Que Deus nos fortaleça, recobre o nosso ânimo, levante a nossa cabeça,
coloque esperança no nosso coração para continuarmos proclamando o Evangelho de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que fala sempre ao nosso coração. Ó Deus, sabemos que a tua palavra não volta vazia, sem fazer aquilo que o Senhor a designou. Te louvamos pelo estudo deste capítulo 6 de Isaías. Ó Deus, nós te louvamos pelas lições preciosas extraídas. Conceda-nos, ó Deus, em dias de calamidade como estes que estamos vivendo, a visão correta do Senhor, a visão correta de nós mesmos, a visão correta de nossa missão. E que possamos, ó Deus, continuarmos pregando o Evangelho, cumprindo a missão que o Senhor deixou para a tua igreja. Aplica esta palavra na mente e no coração de todos aqueles que nos ouvem, ó Deus. Que possamos, como Isaías, nos dispor: eis-me aqui, envia-me a mim. Aplica esta palavra no nosso coração. Despeça-nos com a tua paz. Conceda-nos, ó Deus, a alegria de ver este mal que assola o nosso país, a humanidade, erradicado, para que tenhamos a alegria do retorno, do convívio, a alegria do culto público, para proclamar as virtudes do Senhor que nos salvou. Fica conosco, ó Deus, nos abençoando os lares, as famílias que estão agora, ó Deus, nos ouvindo. A cada servo, serva do Senhor, que a bênção do Senhor chegue aos nossos lares, às nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.